Bom, pessoal, é, hoje vamos iniciar aqui mais uma videoconferência e eu acredito que essa é a mais importante de todas, porque é a que está, digamos assim, como é que eu vou dizer para vocês, iniciando, né, é a que vai esclarecer para vocês o que acaba de acontecer, que está acontecendo, que vai iniciar a qualquer momento. É, acho que é a maior guerra da história, né? Eu sei que muitas pessoas, a maioria das pessoas são meio desinformadas por indução da mídia e não tem noção do que está acontecendo. Mas logo todas as pessoas vão poder enxergar, porque não haverá mais como esconder, né? Essa guerra que vai iniciar a qualquer momento, ela já começa os motivos, né, já começam a ficar bem claros. Os acontecimentos recentes que comprovam o início dessa guerra, que serão em 3 frentes, né? Uma na Europa Oriental, outra no Oriente Médio e outra na Ásia. Os interesses que estão motivando essa nova guerra são vários, né? A disputa pelo petróleo no Oriente Médio e na Ásia, o crescimento econômico dos BRICS e principalmente da China, né? E a disputa por um mercado cada vez mais acirrada, a crise econômica, né? E a questão religiosa no Oriente Médio. Então são os fatores principais dessa guerra que vai começar provavelmente, pode começar no leste europeu. Por que pode começar no leste? Um dos focos, né, pode iniciar ou no leste europeu. Por que no leste europeu? Bom, sempre houve uma rivalidade muito grande entre os Estados Unidos e a Rússia. Porém, nada que não pudesse, digamos assim, ser relevado ou negociado. Mas atualmente as circunstâncias nos deixam crer que não há mais como negociar, não vai haver mais negociação. Por quê? Primeiro, a falência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje vivem sob a economia de guerra. A população é um povo de mão de obra cara, não é mais qualificada, né? Não tem mais emprego, não tem como crescer mais. E essas crises estão cada vez piorando a situação dos americanos. A própria Europa já está em recessão, numa situação semelhante, né? E os americanos recentemente estão fazendo acordo com países vizinhos da Rússia, fronteiriços à Rússia, para instalar um escudo antimíssil, com o pretexto de que seria devido à ameaça de um Irã com bomba atômica. Na verdade, a questão não é essa. O interesse é neutralizar um possível contra-ataque russo, dos mísseis nucleares russos. E a Rússia, recentemente, o presidente Medvedev da Rússia já deixou claro que a instalação desse escudo antimíssil em suas fronteiras vai haver uma resposta, né? A Rússia já está mobilizando seu exército, já estão colocando mísseis em fronteira com esses países que pretendem instalar esse escudo antimíssil americano. Já deixou bem claro que vão bombardear o início dessas instalações.
E isso possivelmente pode acarretar um contra-ataque da OTAN e dos Estados Unidos, junto com a ONU, que é tudo a mesma coisa, né? Então pode iniciar aí, o clima está tenso, né? Ela pode iniciar no Oriente Médio, com a questão entre árabes e judeus. Os judeus querem se impor no Oriente Médio à força, os muçulmanos tendem a resistir. Os judeus já deixaram claro que vão atacar o Irã. O Irã já está armado e mobilizado para se defender. Essa guerra pode estourar também no Oriente Médio. Ou pode iniciar no Mar da China. A China está crescendo em torno de 10% ao ano. Os americanos, acredito que 1% ou pouco mais. E eles estão estagnados. Existem conflitos de interesse entre a China e países vizinhos, conflitos econômicos e principalmente de duas ilhas, algumas ilhas, mas as principais, que são essas duas, que têm jazidas de petróleo. Acredita-se que são reservas gigantescas de petróleo na região, nessas duas ilhas, e elas ficam no Mar da China. Estão sendo reivindicadas pela China, pelo Vietnã e pelas Filipinas. O clima ficou tenso, a China deixou clara que vai recorrer à guerra, se for necessário, para anexar essas ilhas. O Vietnã não vai aceitar, as Filipinas também não. Então esses países, juntando esses países com outros países que têm interesses econômicos na região, já recorreram aos Estados Unidos para frear qualquer tentativa da China de tomar pela força essas ilhas. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, já fez acordos com a Austrália, e esses países vai começar a mandar soldados para lá. A China já vai iniciar, já iniciou inclusive treinamentos militares com navios de guerra na região. Então, pessoal, tem pessoas que falam, né? Porque tem muita gente que como é que eu vou dizer? Pessimista, não é a palavra, não é pessimista. Pessoas que ficam querendo prever o cataclisma, né? O fim do mundo. Não é isso. Prevendo o Armagedon, não é isso. Há muito tempo atrás falavam-se que haveria o fim do mundo no ano 2000, mas aquilo era especulação, era fantasia. Hoje não, hoje é real, o problema é real, né? Esses países que são capazes de iniciar uma guerra altamente destrutiva por bombas atômicas, a Rússia, a China, os Estados Unidos, o próprio Israel, né, a França, entre outros países, né? E esse conflito de interesses ficou tão intenso. Para vocês terem uma ideia, o mundo hoje depende dos países em desenvolvimento, tanto os desenvolvidos quanto os que estão em desenvolvimento, principalmente a China, tem uma carência muito grande de petróleo. Sem o petróleo não há como esses países desenvolverem, eles vão se estagnar. Foi pelo petróleo que os alemães invadiram o norte da África na Segunda Guerra Mundial. Foi pelo petróleo que o Japão iniciou a expansão imperialista. E agora é pelo petróleo que vai acontecer essa guerra, né? Eu acredito que seria bom que vocês lembrassem desse vídeo, porque é bem provável que daqui a um ano, ou menos de um ano, a qualquer momento, vai iniciar essa catástrofe. A Grande Guerra já está, digamos assim, em ponto de bala. Todos os motivos já levam a essa guerra. Todos os interesses em jogo, a questão nuclear do Irã, o problema com os judeus no Oriente Médio, o problema com a Rússia, né? E agora essa questão do crescimento chinês e sua tentativa de expansionismo com os países vizinhos. Bom, pessoal, eu sei que muitos vão pensar, não, esse cara é maluco, mas guardem esse vídeo, vocês vão lembrar dele em pouco tempo.
Até a próxima videoconferência.